E chegamos assim ao 14º domingo do tempo comum do ano A. E o evangelho que iremos rezar hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 11, de 25 a 30. Naquela ocasião, Jesus exclamou: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas a sábios e entendidos e as revelaste aos simples. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai me confiou tudo. Com efeito, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e vos darei descanso. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou tolerante e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas vidas, pois meu jugo é suave e minha carga é leve. Queridos irmãos, queridas irmãs, vemos hoje Jesus em um momento muito especial da sua vida, que é um momento de oração. Ele ora ao Pai, louva e agradece ao Pai pela sabedoria do Pai, pela forma como Deus mesmo fez com que a sua face, a sua bondade fosse revelada aos pequeninos. Dessa forma, Jesus vai revelando que Deus tem um caminho próprio para fazer as coisas acontecerem. Ele agradece ao Pai pelo modo como Ele mesmo se dá e se revela. De certa forma, Jesus ele aponta como Deus não cai na armadilha do mundo, porque a estrutura do mundo tem outro modo de relacionar-se com Deus, de apresentar Deus, o sagrado, inclusive a religião. Mas ele, Deus, tem o seu modo, tem o seu caminho, tem o seu jeito de nos revelar o seu amor. Desde a sua compaixão, quando cuidou lá de Adão e Eva, quando Deus que cria, ama, cuida e é misericordioso. Quem não lembra de Caim e Abel? Foi do mesmo jeito. Quando Deus cuida de Caim, quando Deus não permite que ninguém toque nele, apontando já um caminho de misericórdia. Quem não lembra também do que aconteceu com Maria, com Isabel, quando vemos justamente Deus, através de Jesus, da presença de Jesus, cuidar da humanidade inteira. Quando Deus dá uma segunda chance a todos nós. Este é o nosso Deus. Este que aponta um caminho de misericórdia. Definitivamente, irmãos e irmãs, Deus tem os seus caminhos. A obra de Cristo, ela vai sendo revelada e é reveladora quando aponta para Deus. Quando ele vai comunicando pouco a pouco que ele está no Pai e o Pai está nele. Que há uma unidade que vai constituindo identidade. E aí o que a gente percebe, o que a gente vai ver, é justamente como Jesus, com toda a sua vida, com tudo que ele faz, ele vai narrando Deus. A Deus ninguém viu, mas Jesus, presente no meio de nós, narra, aponta para Deus, com gestos, com palavras, com ações, inclusive com seu silêncio e na sua oração. A palavra principal aqui é participação. Jesus no evangelho de hoje vai revelando como ele participa da vida do Pai e como o Pai participa da vida dele. Desse modo, quanto mais eu conheço a Jesus, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a Jesus. É um modo, é um jeito, é uma decisão amorosa do Pai de se dar e de se revelar. Quer dizer que assim Jesus aponta. Quer dizer desse modo que Jesus aponta para a forma como Deus, o divino, acontece na vida nossa, do ser humano, quando se encarna. E Jesus toma consciência disso à medida que vai crescendo, em que ele vai percebendo que é preciso tomar decisões. Ele vai percebendo como Deus tem o seu modo de agir, de amar e de cuidar, e que vai se distanciando, inclusive, do jeito de ser da religião daquele tempo. Jesus vai sentindo na pele, no seu modo de viver, na sua oração, qual é o modo de Deus,
como Deus age, como Deus faz. O divino se expressa no humano. O divino, que é Deus, se dá totalmente no Filho encarnado e está nele. E aí ele nos diviniza também. O humano, então, deve ser expressão dessa unidade profunda com o Pai. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e nós participamos pela nossa humanidade desse encontro de Deus com o seu Filho. Agora somos convidados a observar a realidade da religião no mundo atual. Será que nós, batizados, cristãos e outras pessoas, somos capazes de revelar ao mundo o quanto a religião tem um papel importante em nossa vida e este papel revela Deus e o seu amor infinito? A forma como Deus nos tem consigo, como Ele nos acolhe em seu amor? Ou será que é o contrário? Que as pessoas nos veem e nós, quase como que uma sombra, impedimos que as pessoas enxerguem a presença de Deus no mundo acontecendo? Será que o mundo olha para nós e constata que Deus existe? Podemos até dizer que a grande novidade de Deus está nesse escondimento, nessa descrição, na forma como Ele se dá no cotidiano, como Ele acontece no cotidiano e na vida das pessoas. Os gestos concretos de Jesus, de fato, levavam as pessoas a entenderem e perceber: há algo neste homem, há algo nesta pessoa. Quem é esta pessoa? A pergunta do domingo passado era justamente essa: quem eu sou para vocês? Desse modo, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a, como testemunhas de Cristo, levarmos vida, palavras, gestos do reino de Deus a cada pessoa no aqui e agora. Era isso que Jesus fazia, passando pelas vilas e cidades, levava a todos o evangelho da salvação, de uma salvação que era para todos. Ele falava de amor, falava de Deus, falava do que ele experimentava. A missão hoje da igreja ela é fundamental, não para cooptar pessoas, mas para anunciar o evangelho. Para anunciar com alegria a salvação que vem de Deus. Para anunciar que nós fomos visitados por Deus e que nos alegramos por isso. Não podemos nos esquivar da força do Espírito em nós, nos mandando anunciar, mas nunca com violência e nunca com intransigência. O caminho de Deus não é a violência, mas é o amor, é a acolhida, é a compaixão e a misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, não podemos deixar que os nossos sentidos, as nossas sensações, elas adormeçam. E que a gente assim vá se perdendo, que a gente vá sendo conduzido ao desânimo, à falta de esperança. Não, não. O cardeal Tolentino, ele diz assim, abre aspas, o grande desafio é voltar a olhar tudo pela primeira vez, fecha aspas. Mesmo quando tudo parece perdido, desanimado, sem sentido, Deus, em sua bondade, nos dá sempre uma oportunidade nova para um olhar novo, para a realidade, para o cotidiano. Por isso, é preciso recuperar essa sensibilidade, redescobrir a simplicidade, o caminho das coisas simples. E esse caminho das coisas simples, da simplicidade, da leveza, nos leva a Deus, nos aponta a Deus. E é aí que Deus está presente. A rotina, o cotidiano, são grandes oportunidades desse encontro com Deus. O cotidiano não nos quer separar de Deus, pelo contrário, quer nos colocar em Deus, quer nos fazer partícipes da realidade de Deus, pois Ele se revela e se dá no cotidiano, nas coisas simples. Ele está conosco, Ele está no meio de nós, Ele nos habita. Quando celebramos, quando oramos, quando praticamos a caridade, quando amamos e nos permitimos amar, Ele está se dando e se entregando. Para onde iremos, queridos irmãos e irmãs, se não para o colo de Deus? E a espiritualidade é mesmo esse convite ao descanso, a ficar com Ele, a demorar nele, a silenciar. Experimente fazer 1 minuto de silêncio. Respire fundo, feche seus olhos e sinta tudo o que está ao seu redor. Você vai ver como é bom e, ao mesmo tempo, o quanto é difícil.
parar para silenciar e experimentar Deus. Padre Pablo Dors diz o seguinte, abre aspas, não há espiritualidade senão a suavidade. Não há espiritualidade onde não há amabilidade de uns para com os outros. Fecha aspas. Deus é esta amabilidade. Deus é esta acolhida. E Ele hoje nos convida, venham descansar em mim. Venham ficar comigo. Meu julgamento é leve, é suave. Venham, fiquem comigo, descansem em mim. Que bela oportunidade temos nós. Que convite magnífico temos nós. Já há um bom tempo eu tenho trabalhado o tema do cotidiano e da presença de Deus nesse cotidiano. Quando eu escrevi esse livrinho, O Cotidiano Dom de Deus, da Paulus. Veja bem o que é que diz. Conhecer a Deus e a Jesus é diferente de ouvir falar deles. É preciso enxergá-los no dia a dia. Posso começar olhando para dentro de mim, não como individualismo ou como uma experiência de fé fechada em mim mesmo, mas me convencendo de que eu não vivo sozinho, de que a minha existência está em Deus. Sem Ele, eu serei um saco vazio. Serei como um belo fariseu, que fala de Deus, mas sem saber quem Ele é. Está na página 98, quando eu falo justamente desta unidade com Deus no cotidiano. Como descobrir e viver a unidade com Deus no cotidiano. Essa descoberta é o grande tesouro da nossa vida espiritual. Não tenhamos medo de buscar a Deus. Não tenhamos medo de experimentar a sua presença e a sua bondade no cotidiano. Ele vai se dando, vai se fazendo e vai acontecendo. Que nos abençoe o Deus que nos ama muito e que nos atrai à sua divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E convido a vocês a que entrem no meu canal, observe os outros conteúdos e compartilhe também, sem deixar de seguir. Siga o canal para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Deus nos ajude, permaneça conosco e nos ilumine sempre. Amém. Jesus, ao contemplar tua vida, me deixo interpelar pelo teu jeito de ser. Teu trato com as pessoas me fascina, teu jeito de amar me faz amar. Teu toque é como água cristalina, sacia minha sede e faz andar. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Eu quero ser bem mais do que já sou. Jesus, teu jeito seja o meu jeito. Ensina-me a ser tão bom. Jesus, me faz sentir com teus sentimentos, pensar teu pensamento e agir com tua ação.